Vamos. Então, olha só. Ontem, vou passar aqui, ok. Ontem, nós começamos a trabalhar o nosso capítulo 1, cujo tema era estrutura geológica e formas de relevo, tá certo? Aí, na aula de ontem, eu passei para vocês o ciclo das rochas, né? Nós falamos sobre as rochas magmáticas, metamórficas, sedimentares, vimos que a litosfera é a parte sólida, a parte rochosa da Terra. Então, já começamos, basicamente, os nossos conteúdos com relação ao nosso capítulo 5 do livro 2, tá? Então, quem perdeu a aula de ontem, queridos, já estamos no livro 2, trabalhando o primeiro capítulo do livro, né? Na realidade, que é o capítulo 5, tá certo? Então, é o seguinte, quem porventura perdeu a aula de ontem, a aula está gravadinha lá, tá? É só você dar uma olhadinha, você não vai ter, não vai perder os conteúdos. Você vai deixar de ter a participação do professor, né? Mas a aula está gravada lá, tá no sistemazinho, tá, gente? É só assistir, tá bom? Então, hoje, dando continuidade ao nosso capítulo 5 do livro 2, nós vamos continuar, logicamente, falando do tema estrutura geológica e relevo. Hoje, nós vamos conhecer especificamente algumas formas de relevo, ou as principais formas de relevo. Tá? Eu vou só passar aqui o slide, tá? Mas vou voltar. Só para ver se... Porque ontem teve um probleminha, né? Os slides não estavam passando. Eu vou passar e você dá uma cenazinha aí para mim, para dizer se está passando ou não, viu? Vou passar. Passou? Oi? Não. Passou não? Continua na primeira tela, é? Continua nessa Sim. tela? Vamos ver. Uhum. Passou não? Não. Não está passando? Não. Então vamos ver o que é que a gente vai fazer. Vou apertar ESC. Vou passar agora, vamos ver. Passou? Passou. Pronto, então ótimo. Então vamos voltar. Ok, então já que está passando, então vamos começar a nossa aula de hoje. Então vamos lá, queridos. Hoje nós vamos estudar inicialmente, né, as principais formas de relevo terrestre. Vamos conhecer como é classificado e como é distribuído o relevo pela face da Terra. Nós sabemos que relevo é... Quem me dá uma definição de relevo? Quem foi que já estudou relevo na vida desde que vocês começaram a estudar? Uma definição simples. Existem centenas, milhares de definições de relevo. Quem me dá uma? O primeiro que ficar calado vai ser o primeiro que vai responder. Quem é que vai falar? Olha, gente, existem diversas, não existe só uma, não, existem várias definições de relevo. Tem uma que, quando eu estudava geografia ainda na universidade, eu achava ela bem simples, porque ela era com duas palavrinhas você definia o que era relevo, que era simplesmente o relevo é a pele da Terra. Tá? É uma definição simples, mínima, mas correta. Ou seja, tudo que você consegue enxergar de variações na paisagem faz parte do relevo. Tá? Então, é a pele da Terra. É uma definição simples. Tomara que vocês nunca esqueçam. Então, se alguém um dia te perguntar o que é relevo, se você responder é a pele da Terra, está correto? Está. Não está errado. Pode ser mais, né? Vamos dizer, se você gosta de uma coisa mais complexa, se você gosta de uma definição mais apurada, mais definida, então, evidentemente, você pode dizer algo a mais. Mas se você quiser ser sucinto, relevo é a pele da Terra, tá bom? Então, vamos conhecer agora as principais formas de relevo terrestre. Por exemplo, passou o slide, não passou? Passou o slide? Passou. Ok. Então, vamos lá. Vamos começar dizendo: a superfície terrestre apresenta várias fisionomias ou irregularidades, a que chamamos de relevo. Então, é aquilo que eu tinha falado ainda há pouco para vocês. É a pele da Terra. São todas as irregularidades da superfície terrestre. São todas as fisionomias da superfície terrestre. Então, quando você olha para alguma coisa, né, para a paisagem de um modo geral, todas aquelas formas que aparecem na paisagem são os relevos, tá certo? Então, relevos são nada mais, nada menos do que as irregularidades ou fisionomias da superfície terrestre. Tá tranquilo? Então, relevo você não tem mais nenhuma dúvida para definir. São todas as
irregularidades são todas as fisionomias que você consegue enxergar na superfície terrestre. Cuidado para não confundir relevo com paisagem, tá certo? Paisagem é tudo aquilo que está ao alcance da sua vista. Relevo são todas as irregularidades que aparecem na paisagem, ok? Então, para ficar bem simples, bem resumido aí na sua mentezinha, relevo são todas as irregularidades ou fisionomias que existem na superfície terrestre. Tá bom, queridos? Então, algumas definições de relevo para vocês. E agora nós vamos conhecer algumas das principais formas de relevo, tá? Por exemplo, as partes mais altas de relevo, né, são as montanhas, tá certo? Nós estamos vendo aí na imagem. Nós estamos vendo o nível do mar, né, a linhazinha aqui embaixo, e nós já estamos vendo as irregularidades, as fisionomias. Então, olha, todas essas formas que vocês estão vendo compõem o relevo, tá? Essas camadas mais elevadas, esses topos mais elevados são as montanhas. Podem existir também os planaltos, podem existir também as planícies e podem existir também as depressões, que existem de duas formas. Prestem muita atenção a esse detalhe. As depressões, elas podem ser absoluta, quando elas estão abaixo do nível do mar. E as depressões relativas, aquelas que estão acima do nível do mar. Por exemplo, Guarabira é uma depressão relativa, porque Guarabira está acima do nível do mar. A Holanda, tá? O país Holanda, é uma depressão absoluta, porque ela está abaixo do nível do mar. Tá certo? Então, olha, queridos, as principais formas de relevo que nós temos são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. As principais formas de relevo, tá bom? As depressões, elas são divididas em dois grupos, tá? As chamadas depressões relativas, quando elas estão acima do nível do mar. Guarabira, por exemplo, é uma depressão relativa. E as depressões absolutas, quando elas estão abaixo do nível do mar. Por exemplo, a Holanda é o melhor exemplo que nós podemos citar, mais conhecido de uma depressão absoluta. Você pode ver que quando você está estudando, de um certo modo que aparece Holanda, em muitos livros aparece a expressão Países Baixos, tá? Por quê? Países Baixos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, todos esses países, eles estão localizados numa depressão absolutas, eles estão abaixo do nível do mar. Ok, gente? Então, planaltos, planícies, montanhas e depressões absoluta abaixo do nível do mar e relativa acima do nível do mar são as principais formas de relevo terrestre, tá? Vamos passar para continuarmos? Então, vamos lá. Ou seja, prestem atenção também a esse detalhe que eu vou falar agora. Muito atentos. As formas de relevo principais se originam de forças e movimentos do interior da Terra e são modelados pelo trabalho conjunto de agentes externos, tá? Como a água dos mares, de um modo geral, dos rios, das chuvas, do gelo, do vento e do homem. Então, esses são os agentes externos. Então, eu queria que vocês prestassem atenção. Mais adiante eu vou falar novamente sobre isso que eu vou dizer agora, mas eu já vou colocando aí para você ficar já mais por dentro ainda desse assunto de relevo. Queridos, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Para que o relevo exista, ele depende da ação de dois agentes. Os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos, internos são aqueles que vêm do interior da Terra, tipo os abalos sísmicos, tectonismo, vulcanismo. Então, esses agentes internos, tá? Eles criam o relevo. E os agentes externos, que são esses que estão aqui na tela para vocês, como, por exemplo, o vento, os rios, a água do mar, as geleiras, o homem, esses são os chamados agentes externos. Os agentes externos, eles modelam o relevo. Prestaram atenção no que eu falei? Para que o relevo exista, ele precisa da atuação de dois agentes. Os agentes criadores, que são os agentes internos, e os agentes modificadores, que são os agentes
externos. Nunca esqueçam isso que eu estou falando para vocês agora. Se você for olhar no seu livro, se você for fazer a leitura depois do seu livro, você vai ver que esses dois agentes eles podem ser chamados também de endógenos e exógenos, tá bom? Então vamos lá, repetindo o que Sérgio falou até agora para vocês. Para que o relevo exista, ele precisa da ação em conjunto de dois agentes. Os agentes internos, que são os agentes que vêm do interior da Terra, que são basicamente quem? Os abalos sísmicos, tectonismo, vulcanismo. Esses agentes internos, eles criam o relevo. Eles também são chamados de agentes endógenos. Já os agentes externos, eles modificam o relevo. Basicamente, é o homem, as geleiras, os ventos, os rios, as chuvas. Então, os agentes externos, que também podem ser chamados de exógenos, tá? Esses agentes modificam o relevo, tá bom, gente? Então, por exemplo, os agentes internos criam, os agentes externos modificam, dão as formas que nós temos hoje nas principais áreas de relevo terrestre, tá bom, gente? Então, o que foi que o Sérgio falou até agora? Para que o relevo exista, ele precisa da ação de dois agentes, internos e externos, endógenos e exógenos. Os internos criam, os externos modificam, tá bom? Quais são os principais agentes internos? Tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos. Quais os principais agentes externos? Ventos, chuvas, rios, geleiras e o homem. Tá bom, queridos? Então, diz aqui ainda na nossa tela. O Brasil, olha, gente, qualquer pergunta, fique à vontade, viu? Qualquer pergunta pode fazer, que eu estou aqui com o linkzinho aberto. A pergunta que você fizer, eu já vou te respondendo, tá bom? Então, é o seguinte, olha, mais adiante nós iremos falar do relevo brasileiro. Mas eu já posso dizer para vocês antecipadamente que o Brasil possui oficialmente 3 formas de relevo, tá? Que são os planaltos, as planícies e as depressões. Então, olha, primeiro item sobre o relevo brasileiro. O relevo brasileiro está distribuído em 3 formas principais de relevo: planaltos, planícies e depressões, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, que totalizam 28 unidades de relevo, tá bom? Então, olha, o relevo brasileiro é constituído basicamente por 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Então, ao todo, o relevo brasileiro é constituído por 28 unidades de relevo, tá bom? Então, vou passar a tela para nós começarmos a falar um pouquinho sobre o relevo brasileiro. Então, vamos lá. 2 características são marcantes sempre que nos referimos ao relevo brasileiro. Olha, gente, quando nós entrarmos no assunto específico de estrutura geológica, vocês vão ver que o relevo brasileiro é considerado um relevo antigo, tá? Então, olha, o relevo brasileiro é um relevo antigo, é um relevo de estrutura geológica, basicamente de escudos cristalinos e bacias sedimentares, tá bom? Então, olha, características do relevo brasileiro: é um relevo antigo, é um relevo velho, é um relevo, logicamente, que já sofreu muito com a ação dos agentes externos. Por isso que o relevo brasileiro ele é considerado um relevo baixo, tá? Por isso que no relevo brasileiro nós não temos oficialmente montanhas. A partir de apesar de muitas pessoas dizerem, no Brasil existem montanhas, oficialmente não, tá? As principais formas de relevo no Brasil são planaltos, planícies e depressões. Nós não temos montanhas no Brasil, por quê? Por causa da nossa estabilidade geológica. O Brasil está no centro de uma placa tectônica. Então, as formas de montanhas, elas se originam a partir do choque entre as placas tectônicas, tá bom, gente? Então, oficialmente no Brasil, nós temos planaltos, 11, depressões, 11 e planícies, 6, o que totaliza 28 unidades de relevo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Características do relevo brasileiro. É um relevo antigo,
tá? Onde os agentes externos já atuaram demais, desgastando. Lembra que eu disse que os agentes externos modelam o relevo? Então, modelam desgastando. Então, o relevo brasileiro já sofreu, por ser muito velho, já sofreu muito com a ação dos agentes externos. Então, ele é um relevo desgastado. Ele é um relevo considerado baixo. Para você ter uma ideia, o ponto culminante do Brasil, que é o Pico da Neblina, nós não temos nem 3.000 metros de altitude. Então, se você levar em comparação, por exemplo, com o Everest, que tem quase 9.000 metros de altitude, o ponto mais alto do relevo brasileiro não chega a 3.000, que é o Pico da Neblina. Então, o relevo brasileiro, características marcantes, é um relevo velho, desgastado, logicamente é um relevo baixo, tá certo? Já sofreu muito com a ação dos agentes externos. Então, o segundo item aqui diz, ó, baixas altitudes, resultado da longa exposição aos agentes externos. Então, olha, características do relevo brasileiro. Mas eu quero começar dizendo o seguinte: quais as 3 formas principais do relevo brasileiro? Planaltos, planícies e depressões, distribuídos em 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões, 28 unidades de relevo. Então, o relevo brasileiro é um relevo velho ou é um relevo novo? É um relevo velho. Se ele é velho, ele já sofreu muito a ação dos agentes externos. Então, ele é um relevo desgastado. Ele é considerado um relevo baixo, ou seja, de baixas altitudes. Por quê? Porque já sofreu muito com a ação dos agentes externos. 3 exemplos de agentes externos: ventos, chuvas, rios, tá? E o próprio homem. Ok, gente linda? Vou passar para a próxima tela. Então, nós estamos vendo aqui, ó. Eu disse ainda há pouco que o relevo brasileiro, hoje, nós temos o que se chama de estabilidade geológica. Não confunda com instabilidade. O Brasil tem estabilidade, ou seja, o Brasil está no centro de uma placa tectônica. Então, isso, por exemplo, nos dá uma segurança contra tsunamis, contra vulcões, contra terremotos, porque esses itens que eu falei para vocês agora, esses itens basicamente ocorrem em áreas de contato entre placas tectônicas, tá? Então, pelo fato de o Brasil estar localizado no centro de uma placa, a placa sul-americana, então isso dá ao Brasil, né, ao nosso território, o que se chama de estabilidade geológica. Isso nos dá uma segurança contra vulcões, terremotos, tá? Tsunamis. Pode ser que tenha alguns tremores de terra aqui ali, mas eles não são considerados efetivamente. Por quê? Porque esses itens só ocorrem em áreas de contato de placas. Como no Brasil nós não temos, o Brasil está no centro da placa, né? Temos a estabilidade geológica, então isso nos dá uma segurança contra vulcões e terremotos e tsunamis, por exemplo. Então, o que eu coloquei aqui na tela para vocês? O Brasil está situado no centro da placa sul-americana. O território brasileiro apresenta estabilidade geológica. O que é a estabilidade geológica? Por estarmos localizados no centro da placa, por exemplo, nós não temos no Brasil vulcões e terremotos. Que vulcões e terremotos só ocorrem em área de contato entre placas. O Brasil está no centro de uma, então nós temos uma estabilidade geológica. Ok, lindos e lindas? Vou passar a página. Então, vamos lá. A dinâmica externa. O relevo brasileiro vem sofrendo a ação dos agentes externos. Olha, gente, toda vez que eu falar agentes externos, eu estou falando, ó, aqui de cima: vento, chuvas, rios, geleiras, o homem e etc. Posso chamar também de o quê? Agentes exógenos, agentes modificadores do relevo. Então, o relevo brasileiro, por ser um relevo muito velho, um relevo bem antiguinho, né, que já sofreu muito com a ação dos agentes externos, então o relevo brasileiro é considerado um relevo baixo. Aí eu trouxe aqui na tela para vocês o seguinte: o relevo brasileiro vem sofrendo a ação de agentes externos, principalmente dos ventos, da água, o intemperismo. O que é o intemperismo? Uma palavrinha bem bacaninha para vocês aí. Quando vocês ouvirem essa expressão intemperismo, é a ação do tempo sobre um determinado local. Tá bom, gente linda? Então, intemperismo é a ação do tempo. Pode ser físico, químico e até mesmo biológico. Tá bom? Então, vários exemplos do trabalho das águas no relevo. Olha só. Nós estamos vendo aí, tá,
esse item A, eu trouxe para vocês um rio. Vocês estão vendo, né, que durante esse curso do rio, da sua nascente até a sua foz, ele apresenta vários itens aí. Por exemplo, ele está parecendo uma cobrinha, né? Olha que imagem linda aí para vocês, tá? Parece que foi feito pelo homem, não é? Não, isso é ação da própria natureza. Vocês sabem como se chama essas curvas que o rio faz? Essa cobrinha que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Isso se chama de meandros. Então, os meandros, dá para não confundir com Leandro, é com M, meandros, são essas curvas, tá vendo? São essas voltinhas que o rio faz durante o seu percurso. Então, essas entradas, essas saliências, são chamadas de meandros. Vamos passar para a próxima página. Olha, durante o curso de um rio pode aparecer também o quê? As cachoeiras, as cataratas. Então, desde o início, lá em cima, como se chama a nascente? Como se chama o início de um rio? A nascente. Como se chama o final de um rio? Seu final, quando ele geralmente se encontra com o mar? Foz. Então, ó, desde a nascente até a foz, o rio apresenta, os rios, de um modo geral, apresentam várias configurações, como, por exemplo, meandros. O que são meandros? São meandros, vou voltar à tela, só para vocês verem. A anterior ainda, olha só, meandros é isso que vocês estão vendo, tá certo? São essas curvas, são esse segmento que o rio faz desde a nascente até a foz. Então, isso é chamado de meandros. Também pode ser... Como é o nome final do rio, professor? Foz. Foz. F-O-Z. Então, foz é quando o rio, geralmente, ele tem o seu destino final, quando geralmente ele se encontra com o mar. Mas muitas vezes os rios também têm o seu final, cujo destino não é o mar. Muitas vezes eles têm outros rios, tá? Eles se infiltram, tá certo? Mas geralmente os grandes rios, o destino final, a sua foz é o mar, tá bom? Então temos aí exemplos de algumas cachoeiras, tá? De algumas cataratas que também fazem parte do curso de um rio, tá? Vamos passar? Olha, eu lembro bem que logo no início do ano, nas nossas primeiras aulas ainda presenciais, eu tinha falado para vocês o seguinte: gente, não me cobrem, mas se der certo, eu farei uma aula de campo para vocês. Lembram disso que eu falei? Se eu não me engano, foi na nossa primeira aula, tá? Que eu adoro fazer aula de campo, eu amo fazer aula. Nem tão cedo ver aula de campo. Oi? Nem tão cedo ver aula de campo. Pois é, minha amiguinha, agora tá, né? É por isso que eu disse, não me cobre, parece que eu estava adivinhando, né? Mas, se Deus quiser, vai voltar. E se voltar, eu prometo fazer com vocês uma aula de campo para nós conhecermos essa paisagem que está aí, tá certo? Então, por exemplo, aí nessa aula de campo que eu pretendia levar vocês, eu ia levar vocês para conhecer as principais falésias do litoral paraibano, principalmente naquela região que vai da praia de Tambaba até Coqueirinho, tá? Ali próximo a João Pessoa, tá? Ou seja, nesse período, nesse espaço que vai da praia de Tambaba até Coqueirinho, nós temos uma sequência de falésias maravilhosas. Nós temos uma sequência com mais de 10 quilômetros de falésias. E o que seriam essas falésias? São esses paredões rochosos que vocês estão vendo, tá? São esses paredões, por exemplo, que separa o mar do continente, tá certo? Ali, vocês que conhecem muito bem a Baía da Traição, tá? A praia, teoricamente, que se chama Praia de Guarabira, né? Então, ali na Baía da Traição, quando você vai subindo ali para as aldeias indígenas, onde tem aqueles canhões, aquilo ali é uma falésia. Você pode ver que você está lá em cima e você olha lá para baixo, o mar está lá embaixo. Então, aquele paredão que separa o mar do continente é uma falésia, tá certo? Então, a Ponta dos Seixas, tá certo? Ali onde está sendo erodida aquela área que o mar está avançando, também teve o avanço do homem, logicamente nós sabemos disso, mas ali também é uma falésia, tá? Existem dois tipos de falésia: as falésias vivas e as falésias mortas. As falésias vivas é aquela que o mar ainda tem um contato com o continente. Aquela que o mar já se afastou mais, já não tem mais o contato, ela é chamada de falésia morta. Tá bom, gente? Então, olha, ainda algumas formas que nós estamos vendo do relevo. Vocês estão vendo aí, ó, uma falésia. Tem as restingas também, que a restinga de Cabedelo aqui na Paraíba é a restinga mais conhecida que nós temos, tá? E, logicamente, essas fotos todas que vocês estão vendo aí agora são de formações. Olha essa última foto aqui. Olha que coisa linda. Tá vendo?
essa partezinha aí, essa restinga, ou então um pequeno cabo, né? Por isso que muitas vezes as pessoas chamam de cabedelo e não sabem nem por quê. Porque é uma extensão, uma língua de terras que entra com relação ao litoral, que entra com relação ao mar. Só que em Cabedelo, de um lado é um mar, de outro é um rio, tá? Mas essa última foto que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo uma faixa de terras que entra com relação ao litoral, tá certo? Então, são imagens bonitas, são imagens de formas de relevo que nós temos no nosso país, tá bom? Vou passar mais adiante. Por exemplo, nós temos ainda algumas características referentes à ação dos agentes externos. Nós estamos vendo aí o exemplo do que é uma erosão. O que seria uma erosão? É o desgaste natural da superfície feito pela ação dos agentes externos. Quando os agentes externos atuam com muita velocidade sobre um determinado local, ele desgasta aquele local. Ele provoca o que se chama de erosão. Ele vai desgastando, ele vai retirando os nutrientes e vai abrindo essas valas que vocês estão vendo, tá certo? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma erosão, ou seja, foi basicamente feito pela ação dos agentes externos. Basicamente, quem é aqui? O rio, as chuvas, os ventos que provocaram essa erosão. E muitas vezes a erosão, quando ela é muito profunda, ela provoca inclusive a morte do solo. Tá? Isso acontece com frequência? Oi? Acontece sim. Acontece sim, principalmente nas áreas mais baixas, né? Porque ela recebe constantemente as águas das chuvas que vêm das regiões mais altas. Então, a água das chuvas, a ação dos ventos, elas vão retirando, elas vão levando, né? Lavando, vamos dizer assim, os locais e vão abrindo essas valas. Então, essas valas que vocês estão vendo aí abertas, nada mais, nada menos são do que a retirada dos nutrientes do solo pela ação dos agentes externos, os ventos, as chuvas, os rios, e vai provocando essa abertura aí. E geralmente essas aberturas que vocês estão vendo aí, chamadas de erosões, elas literalmente elas acabam com os nutrientes do solo e o solo acaba se tornando infértil, ou seja, a morte do solo. Essas erosões extensas, né, mais uma tela aí para vocês, as mais profundas, as mais extensas, elas são chamadas de vossorocas. Então, a erosão, tá, as mais profundas, né, são vossorocas. Então, essa imagem, essa primeira que vocês estão vendo aí, vocês literalmente estão observando que foram retiradas basicamente todos os nutrientes do solo, os ventos, as chuvas, os rios foram atuando, e essa área aqui já é considerada uma área morta. Então, a erosão é um fenômeno natural causado pelos agentes externos que provocam essas aberturas nos solos e, inclusive, provocando a morte do solo. Isso aqui não tem mais nutrientes, então isso aqui é uma área morta. Tá? Então, erosão é um fenômeno natural causado pelos agentes externos. A erosão mais profunda são as vossorocas. Tá bom? Então, outra coisa bem interessante com relação aos agentes externos, tá? Os ventos, que é um agente externo. Vocês conhecem, eu creio que vocês devem conhecer, né? Vocês viajam muito com os pais. Aqui no Rio Grande do Norte, né? Próximo ali a Natal, nós temos as áreas de dunas, tá? Então, essas dunas são o quê? É a ação basicamente dos ventos. Os ventos atuam sobre a areia, né? Do próxima ao mar, né? E, logicamente, vão formando essas imagens que vocês estão vendo aí. Então, dunas nada mais é do que a ação dos ventos sobre a areia do litoral. Essas dunas, inclusive, elas não são fixas, elas são móveis, elas vão se formando para onde o vento leva. Tá? Então, isso aqui vocês estão vendo uma duna, que é a ação de um agente externo sobre uma forma natural de relevo. Então, dunas são esses montes que se formam a partir da ação dos ventos. As melhores e as mais bonitas dunas que nós conhecemos, próximo a nós aqui, são as dunas do Rio Grande do Norte. Né? Se eu não me engano, a cidade é Genipabu, tá certo? Que fica no município de Extremóis, aqui no Rio Grande do Norte, pertinho ali de Natal, né? Se puderem conhecer, lindo, tá? Genipabu é fantástico, inclusive como turismo, né? Maravilhoso. Quem não conheceu ainda, aproveita. Tá bom, gente linda? Então, é o seguinte, olha, desde ontem que eu comecei essa aula, eu comecei da seguinte forma, preste atenção para ninguém perder o fio da meada. Eu comecei ontem falando sobre litosfera, a camada rochosa, a camada sólida da Terra. Dentro da litosfera, ontem ainda,
eu mostrei para vocês o ciclo das rochas, né? Os principais tipos de rochas. Hoje eu já mostrei para vocês a ação dos agentes internos e externos que formam o relevo terrestre. Tá? Os agentes internos, tectonismo, vulcanismo, abalo e sísmico, chamados de endógenos, e os agentes externos, ventos, chuvas, rios, etc., chamados de exógenos. Os agentes internos criam o relevo, os agentes externos modificam o relevo. Mostrei para vocês que no Brasil existem 3 formas principais de relevo: planaltos, planícies e depressões. Mostrei para vocês também que o relevo brasileiro é um relevo velho, é um relevo desgastado, é um relevo baixo. E que no relevo brasileiro nós temos a atuação constante dos agentes externos modificando o nosso relevo. Tá? No Brasil, hoje, nós não temos a existência, por exemplo, dos agentes internos. Por quê? Porque no Brasil não existe essa possibilidade hoje de termos formações de novos relevos. Por quê? Os relevos, de um modo geral, eles se criam a partir do encontro entre placas tectônicas. No caso do Brasil, hoje, nós temos a estabilidade geológica. Então, hoje, no Brasil, nós não temos criação de relevo. Nós temos modificação do relevo, basicamente, pelos agentes externos. Tá bom? Então, vamos lá. Prestem muita atenção. Nós vamos para o 37º minuto de nossa aula, faltando apenas 3 minutinhos. E este assunto que eu vou deixar aqui para vocês, este assunto, só para vocês terem uma ideia, eu já dei ele este ano para os alunos que vão para universidades, que vão fazer o Enem, que é estrutura geológica. Então, eu não vou começar esse assunto agora, faltando 2 minutos, porque ele é um assunto extenso. Então, eu vou deixar para que esse assunto seja dado na próxima aula, que eu passo os 40 minutos de aula falando sobre isso aqui para vocês. Certo? Então, podem ter certeza que o assunto de estrutura geológica, eu não vou falar só do Brasil, eu vou falar da Terra, do Brasil, e vou até finalizar com Guarabira e Paraíba, para que vocês conheçam a estrutura onde nós estamos localizados. Tá bom? Então, olha, hoje, graças a Deus, foi uma aula bem interessante, uma aula bem bacana, né? Nós conhecemos muita coisa sobre o relevo terrestre e não concluímos ainda. Então, na aula da próxima semana, amiguinhos e amiguinhas, nós continuaremos com o assunto estrutura geológica e relevo. E assim que nós concluirmos o capítulo 5, primeira atividadezinha para ser mandada já para o 2º bimestre. Tá bom, lindinhos? Tá bom, lindinhas? Qual a atividade, professor? Oi? Se eu falar atividade. Sim, a atividade do capítulo, né? Eu vou fazer o quê? Vou pegar algumas questões disso que está sendo abordado, do tema que está sendo falado, né? Estrutura geológica e relevo, preparar aí umas 10 questões para vocês e vocês irão responder e enviar para o e-mail, como vocês fizeram com o primeiro bimestre agora, tá certo? Pode ser pelo WhatsApp? Pode sim, sem problema nenhum. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode mandar, desde que assinem, né? Para que eu não fique perdido procurando quem é o dono da atividade. Tá bom, queridos? Tá bom, queridas? Então, bom dia para vocês, que Deus possa abençoar a vocês e a nós. Abraços, bom dia, até a próxima.